O evento vai começar em 5 minutos, mais ou menos. Então, vai começar pela apresentação da Facamp e vai dar continuidade. Eu sou Eduardo Palafoz. Eu sou Denner Andrade, prazer. Bom dia a todos. Eu fiz o evento de mestre de cerimônias no Rio de Janeiro e vou compartilhar aqui também. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aí a todos por terem vindo, né? Praticamente está quase lotado, o pessoal está chegando aí, né? Obrigado. Isso mostra que a comunidade SAP, né, ela é forte, né? Então, hoje o dia é para vocês, tá? Eu acho que eu particularmente gosto desses eventos mais intimistas, sem viés comercial, né? É um momento para a gente escutar pessoas que são referências na área, para a gente rever amigos. Eu já revi alguns aí de projetos antigos, aí, anteriores, né? E, bom, qualquer dúvida, ficam à vontade para procurar o pessoal que está de laranjinha. Nós somos aí do time de organização, tá? Vamos, então, começar aqui o evento com a Facamp, né? O Sabatini, por favor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Sabatini, obrigado aí, primeiramente, por ceder o espaço, né? A gente aqui está impressionado com a estrutura. Eu, particularmente, eu tenho 2 filhos, são pequenos ainda, mas quem sabe futuramente são futuros alunos aqui da instituição. Obrigado mais uma vez, tá? E a gente queria conhecer um pouquinho da faculdade, da instituição, do objetivo que vocês têm trabalhado aqui, tá? Fica à vontade. Muito obrigado, Nenê. Obrigado. Bom dia a todas e todos. É um imenso prazer recebê-los aqui na nossa casa, né? Tenho certeza que é uma casa que acolhe, né, os nossos alunos de graduação e os nossos parceiros empresariais, corporativos, porque esse é o nosso DNA, é fazer as coisas pensando numa educação de qualidade, mas também, né, sempre com o pé no chão, sempre com o pé na realidade, né? Não sei se vocês conhecem a expressão Torre de Marfim, que é associada à universidade. Já ouviram essa expressão? Torre de Marfim? Torre de Marfim porque imagina uma sociedade medieval, aquela barbárie, as trevas, mas lá no mosteiro, né, tem uma torre de marfim onde sábios estudam em latim e não dão bola para o que está acontecendo fora dos seus muros, né? A gente não é isso, tá? Isso está associado a muita universidade, mas nós não somos isso. Tanto que temos o maior prazer em receber, né, todos vocês aqui. Bom, eu preparei uma apresentação, mas, como o Adriano falou, eu tinha feito uma apresentação que eu ia falar muito da Facamp, né, evidentemente, mas não posso, porque, afinal de contas, nós estamos recebendo o evento. Ah, legal. Nós estamos recebendo o evento aqui e faz parte do jogo, né? Mas vou tentar ser o menos comercial possível, né? Peço desculpas ao mestre de cerimônias do Rio também, porque certamente meu sotaque jamais acampinado, né, pode incomodar os ouvidos do pessoal do Rio, né? Mas eu sou paulistano, então é falso, né? Porque se eu moro aqui há mais de 40 anos, eu já peguei o sotaque. Eu organizei a apresentação dessa maneira, tá certo? Boas-vindas estão dadas, as boas-vindas, é um orgulho estar aqui. A gente faz esse tipo de evento com muitas empresas, mas quando o pessoal da SAP nos procurou, através de 2 professores nossos que trabalham, né, dentro da sala de aula, inclusive, usando recursos, né, dos softwares de gestão de vocês, né, me pareceu assim, uma questão óbvia de recebê-los, né, oferecer o nosso espaço, durante esse dia que é gloriosamente bonito, porque eu adoro quando parece outono, ainda não é, mas parece, né, assim, meio friozinho, com sol, vento, então é uma delícia. Vou falar um pouco sobre mim, mas eu não vou falar muito porque eu fico meio constrangido, mas eu quero falar 2 coisas só. Primeiro, eu sou economista, mestre, doutor em economia, né? Quando eu era estagiário de um grupo de pesquisa que chamava-se Economia Industrial e da Tecnologia, eu tinha 19 anos, era 1992. 1992. A internet era uma coisa que, sim, tinha acabado de sair dos laboratórios militares americanos, estava começando a ser usada em alguns lugares para aumentar a produtividade. Eu era o rei do software de produtividade, que na época chamava Lotus 123. Um pouquinho diferente dos ERPs modernos e tal. E, então eu já estava no negócio de tecnologia desde estagiário, mas eu me lembro de um sujeito, um americano, que veio e falou o seguinte, num seminário:
esse negócio de internet vai ser fundamental. Inclusive, vai chegar o tempo que a gente vai fazer uma pergunta para o computador vai responder. E eu falei, esse cara está de sacanagem, não é possível isso aí. Não vai acontecer nunca isso. Né? E eu e todo mundo que estava na plateia. Tá certo? Ou seja, mostra como eu sou velho, né? Basicamente, é isso. Então, só por mim, eu só queria falar isso, mas está aí meus contatos, imagino que a apresentação vai ser disponibilizada, e está aí meu contato, é grande, mas eu não tenho vontade de falar sobre isso, então eu vou passar. O importante era saber isso. Eu sou velho, economista. Podia falar uma outra coisa também, mas daí estragaria a palestra completamente. Por quê? Porque eu sempre me especializei na área de economia industrial e da tecnologia e também economia internacional. Minha tese de doutorado era sobre um negócio que chamava Área de Livre Comércio das Américas, que foi uma proposta do governo estadunidense, governo americano, para reduzir as tarifas de importação em todo o continente. Estou muito velho e totalmente fora do contexto, né? Porque, de fato, né, o que a gente viu essa semana no Liberation Day, né, foi uma coisa que totalmente fora do... Né, enfim. E era interessante, porque naquela ocasião, né, era uma tese de economia política e, portanto, preocupado com os destinos do país, o nosso país, tá certo? Uma liberdade econômica radical perante os Estados Unidos, que era uma economia muito mais forte, muito mais robusta, inclusive do ponto de vista tecnológico, iria prejudicar a indústria brasileira de alguma maneira. A indústria de serviços tecnológicos nem tanto, mas a indústria produtora de bens certamente seria prejudicada. Então eu tinha esse espírito na tese de doutorado. Bom, agora seria mais fácil, né? Seria, né, falar, não, realmente, um pouco de proteção é importante e tal, mas fazer desse jeito pode ter certeza que não é. Mas eu não vou falar sobre isso, porque senão a gente vai falar o dia inteiro sobre isso, que eu lamento informar, mas a economia é muito mais interessante do que a alta tecnologia. Não, estou brincando. Não, é mentira, é mentira. Né? Bom, eu vou falar um pouco da Facamp, eu me sinto à vontade para falar da Facamp, porque eu trabalho aqui há 25 anos exatamente, quando nós nos formamos. Né? Eu dei a primeira aula da faculdade, literalmente, a primeira aula eu que dei. Né? Então, e era uma aula interessante, olha só. Como eu falei para você que eu era o rei do Lotus 1, 2, 3, certo? Quando eu comecei a dar aula aqui em fevereiro de 2000, eu era o rei de um negócio que chamava SPSS, que vocês já ouviram falar? SPSS é um software que, na época, era um software era um Lotus 1, 2, 3 assim, gigantesco, que operava com... hoje a gente falaria, é um software de Big Data, tá certo? E eu vim para dar aula de coisas aplicadas, né? Do tipo ensinar os alunos de primeiro ano de economia como usar dados econômicos, como operar grandes informações econômicas. Então, veja, nesse caso, eu estou velho, mas a gente estava à frente do nosso tempo, porque hoje é uma coisa absolutamente comum. E é o nosso DNA, né? A gente é uma escola formada por professores aposentados da Unicamp, tá certo? E profissionais do mercado financeiro, que se uniram e criaram uma instituição privada com fins lucrativos de pequeno porte, para operar nesse nicho aqui. O que é esse nicho aqui? São as instituições que formam para o topo da pirâmide no mercado de trabalho. Isso não significa desmerecer, em hipótese alguma, as instituições que formam para, né, as posições de gestão intermediária e muito menos aquelas que formam para as posições operacionais. Por quê? Porque é um trabalho digno, justo e todo mundo merece ir para a universidade. Não tem nenhuma dúvida disso. Aliás, quanto mais puder ir para universidades, sobretudo universidades públicas, melhor. No sentido que todos nós poderíamos ter a oportunidade de ascender socialmente através de um curso superior. Mas vamos falar real. Em grandes corporações, quem atinge o C-Level? Né? Não é para quem não frequentou bancos escolares sofisticados, né? Supostamente sofisticados, tá? Porque eu passei por lá, isso posso garantir que não é bem assim, né? Supostamente sofisticados têm mais oportunidades. Por quê? Porque isso faz parte da estrutura de desigualdade da sociedade brasileira. Não é mérito de ninguém, tá? É assim, né? Então, está mudando, felizmente, porque, inclusive, empresas de alta tecnologia estão buscando mais a pessoa do que o diploma, tá certo? Isso é importante, mas porque é uma ruptura com essa estrutura desigual, mas, no entanto, a realidade é que ainda é assim, e no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil. Tá? Então, de novo, não é porque eu não concordo com essa situação que a gente tem que falar que não concorda, mas, ao mesmo tempo, tem que formar os nossos alunos para eles poderem estar aqui, inclusive, para mudar essa realidade.
quando estiverem na posição de C-level, né? E para formar aqui, a principal diferença qual que é? Quem estiver estudando não pode estar trabalhando ainda. Por uma razão simples. Ou pode até estar trabalhando, mas ele não precisa trabalhar para se sustentar. Não precisa trabalhar para pagar os estudos. Por quê? Porque pelo menos os 2, 3 primeiros anos de formação, né, é crucial que a tua profissão seja estudante. E quantas famílias podem oferecer isso no nosso país? Poucas. Por isso que eu falo, o nosso aluno aqui é um aluno privilegiado. Privilegiado não apenas do ponto de vista econômico, mas porque a mensalidade é cara, mas privilegiado por quê? Porque pode estudar sem precisar trabalhar. Pode começar a trabalhar a hora que quiser, a hora que a SAP contratá-lo. E contrato, tá? Posso garantir, tá certo? Então, isso é uma posição que nos dá muito orgulho, por um lado, mas também muita responsabilidade. Porque a gente tem que entregar para esse tipo de mercado. E como a gente entrega para esse tipo de mercado? Formando os profissionais. Falei que não ia trazer coisa de economia, trouxe aqui o World Economic Forum desse ano, que tem um relatório, e o relatório tem essa tabela, esse gráfico que eu adorei, quais são as habilidades que estarão presentes em 2030, tanto do ponto de vista dos líderes, quanto dos colaboradores, tá certo? E o que está aqui nesse quadrante superior direito, exatamente aquilo que nós fazemos. Né? Isso é, a gente faz ensino multidisciplinar. Né? Então, os nossos alunos de engenharia têm aula de português, têm aula de história. Os nossos alunos de economia têm aula de direito, têm aula de tecnologia, têm aula de línguas. Tá certo? Para formar um profissional que saiba pensar e não aquele que sabe decorar. Tá certo? Olha lá, critical thinking. É uma creative critical thinking, então aqui, tá certo? Analytical thinking. Tem que conhecer tecnologia, tem que ter uma formação de ponta, do ponto de vista do conhecimento técnico, mas tem que ter essa formação mais de soft skills, mas muito mais que soft skills tradicional. Tá certo? Então, essa é o que o mercado precisa, não é que ele quer, ele precisa disso. Vocês sabem. Inclusive, essa geração nova é pior ainda, porque eles ainda são... Né? Eles não conseguem ficar sentados. Né? Então, é o seguinte, se eu não virar gerente em 2 dias, eu estou fora. Calma aí, meu. Não é assim. Se não virar diretor em 3 anos, eu sou um fracassado. Né? E aí tem um burnout. Pode ver. Pode ver. Formar essa geração é muito mais difícil. Certo? Mas nós estamos dando conta disso. Por quê? Porque, e aí... A gente, há 25 anos, forma exatamente esse tipo de povo, com esses números aqui, ó, 25 anos de estudo personalizado em tempo integral. Todos os nossos alunos escolhem onde querem trabalhar. Mas então por que não é 100%? Porque eu sou economista e é melhor não mexer com estatística. Vai que você põe o 100%, daí na véspera tem um aluno que saiu do emprego, pode acontecer, né? É mentira! Não, quase praticamente todos os nossos alunos estão empregados, né? Em geral, entrando nos programas de trainee, que, como vocês sabem, são as coisas mais difíceis de passar no mercado corporativo. Né? Eu brinco quando eu dou palestra no ensino médio, né? E os caras estão na vibe do vestibular, daí você pergunta assim, quanto que é a relação candidato-vaga para entrar em medicina na USP? Aí sempre tem alguém que fala 412. Que é mais ou menos sempre entre 400 e 500. Né? Aí eles falam, pô, disputado, né? Para passar num programa de trainee numa multinacional pode variar de 1.500 a 3.000 candidatos por vaga. Sem trainee. Sem treineiro, né? Que os vestibulandos falam. Né? Ou seja, é o cara que está disputando mesmo. De alta qualidade. Né? De novo, não quer dizer que ele vai ser um bom CEO. Né? Mas é difícil ser CEO sem ter passado por isso, infelizmente. Vamos torcer para mudar essa realidade, mas, por enquanto, né, a gente tem exatamente 6.500 alunos, mas a nossa principal característica é essa. É uma escola privada com espírito público. O que quer dizer isso? A gente sabe que é um privilégio estudar. A gente sabe que as famílias que põem seus filhos aqui pagando uma mensalidade cara são pessoas que têm capacidade de dar esse privilégio para os seus filhos. Então, nós temos uma responsabilidade que é formar pessoas altamente qualificadas para liderar grandes empresas, para liderar seus próprios negócios, mas, ao mesmo tempo, para ter a consciência de que essa é uma situação que apenas cristaliza uma condição de desigualdade que atrapalha o desenvolvimento do país. Portanto,
nós temos que formar um líder, que é um líder que vai trazer lucro para suas corporações, mas tem que trazer também a espírito de lutar por uma transformação do país. Né? Transformação no bom sentido, né? De falar o seguinte, ó, a gente não quer ser um país desesperado que fica aumentando tarifa para tentar salvar a sua economia. Quer dizer, não, deixa para lá. Tá certo? Muito bem. Aqui, só para, em geral, essa estatística é melhor que a dos 99, tá? 3/4 dos nossos alunos assumem posição de liderança com menos de 5 anos de carreira nas suas corporações. Aqui uma amostra de todas as empresas, todas não, né? Mas de várias das empresas que os nossos alunos trabalham. Tá? Passando rápido, né? Porque o meu tempo é escasso e eu gosto de respeitar o tempo. Aqui os nossos cursos, né? A gente tem esses cursos. Nós somos um centro universitário, para quem não conhece o sistema de regulação do Ministério da Educação, só a indústria farmacêutica e banco é mais regulado que a educação superior. Né? Então a gente está assim, no nível de regulação, já que nos dá autonomia, né, em relação a muita coisa. Quando a gente era faculdade isolada, por exemplo, não podia nem fazer essa apresentação sem passar para o MEC. Não, estou brincando, não era assim tanto. Mas, por exemplo, eu não podia abrir vagas de vestibular sem autorização do MEC. Hoje eu posso. Tá certo? Então, por quê? Porque é um centro universitário. A gente tem um curso de mestrado em Direito e a gente tem aqui dezenas, realmente dezenas, vários MBAs, dezenas de cursos de pós-graduação e o que a gente tem feito nos últimos anos, que eu acho que pode interessar vocês, né, a SAP, todas as empresas aqui participantes, é que a gente tem, obviamente, uma tradição em fazer cursos customizados, de curta, longa duração, que eu acho que é o caminho da pós-graduação. A pós-graduação tradicional com cursos longos, essa acabou. Está acabando, está em vias de acabar. Né? Então, é preciso criar cursos mais curtos, totalmente hands-on, que tenham muito mais expectativa de viver experiências do que aprofundar conhecimentos. Porque conhecimento, como diria aquele professor americano lá quando era estagiário, você pergunta, eles respondem. O computador responde. Isso não é aprender. Tá? Isso é apenas ter informação na ponta do dedo. Mas aprender é outra coisa. Aprender pressupõe a maior revolução da educação aconteceu, sabe quando? Mais ou menos 2000 e tantos anos atrás, quando um sujeito chamado Sócrates, que não era o ex-jogador genial do Corinthians, mas um filósofo grego, e seu principal discípulo chamado Platão, bateram um papo. Conversaram, debateram, contraporam ideias. É assim que se aprende. Essa é a maior revolução da educação, foi feita pelos filósofos gregos, quando eles falaram o seguinte, precisa debater. O conhecimento só aprende quando você interage. Pode até ser com a máquina, mas é muito melhor interagir entre nós, porque vocês já ouviram também o clichê, né? Não, o professor sempre aprende com os alunos também, já ouviram isso, né? O professor adora falar isso, porque é verdade. A gente aprende com os alunos. Se não está aprendendo com os alunos, não está funcionando. Tá? Preciso passar rápido aqui, porque senão meu mestre de cerimônias carioca vai ficar bravo comigo, né? Não só com o meu sotaque. A gente tem, eu falar 4 minutos, que é o que eu tenho, sobre o Facamp Projetos, que é esse... que é esse grupo de trabalho que eu estou coordenando aqui na Facamp, que é justamente trazer um portfólio de serviços que podem interessar as empresas parceiras. Né? Então, a gente separou aí em ações de ampliação da reputação das empresas, fazer branding no campus, né? Então, usar o nosso espaço para fazer, né, espaços de interação, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, certamente, capacitação customizada e, finalmente, né, aquilo que, modestamente, a gente chama de inteligência aplicada, que, na verdade, nada mais é do que desenvolver projetos, né, de interesse das empresas que possam se valer da expertise da vida acadêmica, mas de uma vida acadêmica que está em permanente contato com a sociedade. Então, aqui eu vou deixar, vocês vão ver aí no conjunto, para cada uma delas, né, a gente tem as várias ações possíveis. Né? Aqui tem uma coisa que eu acho que é muito interessante para empresas que têm essa preocupação, né, por exemplo, né, é usar esse tipo de benefício, que é uma coisa, por exemplo, certamente na área de tecnologia, uma das maiores dores é a formação e a retenção de talentos na área de tecnologia, certo? Uma das coisas que ajuda muito é você colocar o esforço da empresa desde o início da formação do sujeito. Por exemplo, pagando a faculdade dele. Porque, de alguma maneira, cria um vínculo diferenciado. Tá certo? Cria um vínculo diferenciado.
né? Então, essa é uma alternativa, e com a vantagem, né? Já que a sociedade brasileira tem essas mamatas, né? Uma delas é descontar o imposto de renda por fazer isso. Né? O imposto de renda das pessoas jurídicas pode ser abatido. Né? No que tange ao brand, né? Basicamente é usar o nosso espaço, né? De maneira bastante proveitosa, né? Como o Denner falou, a gente tem uma estrutura muito bacana, que é relativamente subutilizada, porque como isso aqui é um curso de período integral, tá certo? Não tem curso noturno, né? Você, por exemplo, toda noite está desocupado. E o economista diria que isso é mau uso de capital, evidentemente, né? Mesmo fim de semana. Então, vocês são bem-vindos para estar aqui para fazer uma série de atividades, né? A começar por essa, que é um sucesso, estamos indo para a 11ª edição, que é a Feira de Carreiras, onde grandes empresas vêm recrutar os nossos alunos e a gente recebe aqui, é bem bacana, vale a pena. Depois, rapidinho, estou acabando, capacitação, como eu falei, a gente está mandando ver aqui nos cursos customizados, de maneira geral, em todos os níveis, desde formação de C-Level até a formação do chão de fábrica, por exemplo, não é o caso de vocês, né, mas também do chão de fábrica, né, bastante customizado, né, temos certificações internacionais e, finalmente, estou acabando, juro, aqui são os projetos que a gente pode fazer, né, estudos, consultorias, pesquisas, em todas essas áreas aqui, que envolve desde questões tecnológicas, que obviamente a gente não vai, né, ensinar para a SAP como fazer ERP, tá certo? A gente não vai fazer isso, tá certo? Mas a gente pode, por exemplo, ajudar vocês a criar um programa, melhorar o programa de Corporate Venture Capital, por exemplo, em que vocês incubam empresas inovadoras, eventuais empresas inovadoras que estão se desenvolvendo dentro do espaço corporativo da SAP, por exemplo, para dar um pequeno exemplo, tá? E finalmente, para acabar, né, aqui tem um resumo de tudo que a gente pode fazer juntos e mais importante, tem como entrar em contato, porque eu não tenho LinkedIn, é verdade, está lá também, mas manda aqui que é mais fácil, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês, eu tenho certeza que o pessoal aqui preparou um evento maravilhoso, vocês vão aproveitar muito, e como o Denner falou, né, seus filhos um dia poderão ser nossos alunos e a gente vamos fazer como a gente faz com todos eles, vamos tratá-los com o máximo de respeito individual, mas, ao mesmo tempo, ensinando-os a serem líderes de uma sociedade que é cada vez mais, digamos, acelerada em termos de geração de conhecimento, de produtividade, e cada vez mais carente de pessoas que pensam nos outros, que pensam não apenas no seu próprio umbigo. Então, esse é o nosso propósito, e eu espero que esse seja o espírito do dia de hoje. Vocês aprendam junto conosco e nós aprendamos junto com vocês. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Está aqui uma lembrança, tá, do evento para você, para ficar marcado também. Obrigado, tá bom. E eu queria saber também se o Henrique e a Alice, meus filhos, vão ter algum desconto com essa reunião. Sabatini, eu gostei. Eu não conhecia a Facamp, mas essa pergunta realmente... Quem acha que deveria ter pelo menos 50% de desconto? 50%. Quem? Quebra economista, né? Eu falei que eu não devia ter brincado com o Carioca, né? Me dei mal agora. Não, mas brincadeiras à parte, obviamente, como a gente tem muita parceria com as empresas, esse tipo de coisa de fato acontece. Tá certo? Tá bom, obrigado mais uma vez, Sabatini. Bom, vamos dar sequência então, pessoal, até porque nossa agenda está bem estreita, tá? Eu ia pedir também para os palestrantes respeitarem o tempo, tá? Agora eu vou chamar um cara que eu admiro bastante, sigo ele. Ele tem bastante conhecimento, arquiteto de soluções. Acho que ele vai falar um pouquinho de IA para a gente, né? Acho que ele vai ensinar algum prompt para a gente criar um desenho nosso aí. Não sei, vamos ver como que vai ser a palestra dele. Vai ser sobre isso? Então tá isso. João Seco, por favor. Pessoal, só um minutinho. Eu gostaria de agradecer ao Nivaldo Marcusso pelo espaço, pela gente estar podendo fazer esse evento aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.